Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aquele vídeo onde eu vou mostrar a carteira Ninja. Aquela carteira que foi criada somente com renda variável e com o propósito de investir em torno de 200, 300 reais por mês. A intenção dessa carteira, primeiro, é comparar com a minha carteira oficial, com a minha própria carteira, né, que não tem só renda variável, tem renda fixa, entre outros ativos, mas também para estimular aquelas pessoas que acham que investir 100, 200, 300 reais não vale a pena, não vai chegar em lugar nenhum, nunca vou ter, por exemplo, um bom patrimônio, etc, etc. Ou seja, a intenção aqui é trazer a realidade nua e crua para você. E principalmente mostrar que em momentos como que nós estamos passando hoje, não só no Brasil, mas no mundo, com guerras, taxações, impostos, instabilidade política e econômica, entre tantos outros motivos, é possível sim você ter rentabilidade, é possível você conseguir investir em boas empresas, em bons ativos e conseguir proteger e prosperar o seu patrimônio. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que é bem bacana, eu vou dar algumas dicas para vocês do que fazer em casos como o meu. Pois é, eu estou passando por uma situação até inclusive contrária à maioria das pessoas, que é o quê? Vendo a carteira no verdinho, ou seja, no positivo, e os ativos que eu tenho na minha carteira, que eu já vou mostrar para você, quase todos eles no positivo. Então, o que fazer em cenários como esse? Então, vamos lá. Olha só. Nesse mês, né, de junho de 2025, eu fiz alguns investimentos. Vou mostrar para vocês o que eu investi. Tá tudo aqui dentro do site do Investidor 10. Eu comecei investindo um pouquinho no IVV lá no dia 6 de junho. Eu comprei $1,23. Exatamente isso, tá, pessoal? Investir no exterior, como por exemplo pela Nomad, que é o que eu faço, dá para você investir em fração. Você não precisa comprar uma cota inteira de qualquer ativo. Você pode comprar um pedacinho, uma fração. Eu comprei $1,23, aproveitei lá que eu tinha alguns trocadinhos lá na conta e já fiz a compra do ETF IVV, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma cesta de ativos, né? Bem interessante para quem está começando aí os investimentos no exterior. Aí no dia 16 de junho eu comprei 7 cotas do ALZR11. Ele é um fundo híbrido, né? Então ele não investe apenas em um segmento, ele tem varejo, ele tem edifícios comerciais, renda urbana, entre outros. É um excelente fundo imobiliário. Como ele virou base 10, né? Porque ele era um fundo base 100, ele custava na casa de 100 reais. Hoje ele custa na casa de 10 reais. Então eu comecei a investir nessa carteira aqui. E olha só que interessante, eu comprei 7 cotas a R$10,15. Paguei baratinho, 71,05 centavos. Baratinho tanto no valor absoluto quanto no seu preço sobre o valor patrimonial. Ele estava descontado, aproveitei e comprei. Mais 8 cotas do GARI 11, que também é considerado um fundo híbrido, 8,70. 69,60 no total, né? Esses dois aqui são fundos de tijolo, investem em imóveis físicos. Não comprei fundo de papel porque eu aproveitei o Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve uma queda muito importante devido principalmente ao lançamento do balanço trimestral, do seu último balanço trimestral. E isso assustou um pouquinho os investidores. A ação teve uma queda importante, eu aproveitei e comprei mais duas ações a um preço de R$21,97, um total de R$43,94. E comprei mais um pouquinho de IVV, mais $3,60. Vamos dar uma olhadinha como é que está a carteira aqui então no seu resumo. Eu estou aqui nesse momento com 3,56% de variação positiva. Isso significa dizer que se eu for vender tudo, tem que verificar os impostos, claro, né? Saldo bruto, R$ 2.572,74. Do meu bolso foi R$ 2.484,22. Só que também tem os dividendos. Então nem foi tudo do meu bolso, tá? Tem parte aqui que é dividendo. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar proventos. Tudo que eu recebi dessa carteira aqui, ó, de todos os ativos, dá R$ 88,13. Então tem que pegar esse valorzinho aqui, descontar desse, e aí sim eu tenho o quanto que eu investi do meu bolso. Vamos olhar agora ativo por ativo. Olha só, essa carteira aqui tem a estratégia de ter 20% em ações, e é o que está aqui. Basicamente isso, né? Tá muito próximo. Fundos imobiliários, 70% e ETFs internacionais, nesse momento somente o IVV. Pretendo colocar mais algum ativo aqui. Se você tem alguma sugestão, deixa para mim nos comentários que ativo que eu deveria colocar, qual ETF internacional, ou se eu deveria investir em stocks ou em REITs, ou seja, os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Coloque-me nos comentários o que você acha que eu deveria colocar nessa carteira, pensando aqui em diversificação de patrimônio e também de proteção. As ações, olha só, eu tenho Itaúsa, Banco do Brasil,
Taesa, Sanepar e Caixa Seguridade, seguindo aquela estratégia de investir em setores perenes, em empresas que já estão bem consolidadas na bolsa e que distribuem dividendos. Nesse momento aqui, ó, o único que está desvalorizado é o Banco do Brasil, justamente por aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Eu aproveitei, comprei mais 2 ações e baixei meu preço médio. Estava em 27, alguma coisa assim. Já está em 25,43. Está bem descontado, né, pessoal? O Banco do Brasil está com uma excelente oportunidade, no meu entender. Não é recomendação de compra, é apenas a minha interpretação. Estou mostrando aqui a minha carteira. Depois a Caixa Seguridade, que está praticamente empatada, meu preço médio está igual ao preço atual. A Taesa, a Itaúsa e a Sanepar estão com variação positiva. Se você olhar aqui a Sanepar, eu já tenho uma variação de 30,81% nessa ação aqui. Meu preço médio está em 5,46, nesse momento está 7,14 e continua barata, tá? 0,9 de valor patrimonial, ainda assim vale a pena investir na Sanepar. Depois a Itaúsa, que já está em 14,21% e a Taesa ali 0,65%. No total, minha carteira está com 3,82% de variação positiva nas ações. Nos fundos imobiliários, vamos abrir aqui para vocês verem, olha só, eu tenho HGLG, Logística, XPML, Shopping, KNRI, Renda Imobiliária, KNCR é um fundo de papel, um fundo de CRI, o GARI, que é um fundo híbrido, assim como a LZR11, e tenho também o MXRF11, que é um fundo de papel. Todos eles estão positivos. Todos os fundos imobiliários estão aqui com uma variação positiva. Isso significa dizer que o meu preço médio, aquilo que eu paguei, está menor do que o preço atual da cota. O mínimo aqui é o ALZR11, que está com 1,11% de variação. E o maior é o KNR11, 4,24%. No total, minha carteira está com 3,33%. Aí a pergunta, né? Tá, Moacir, daí como é que você decide qual fundo imobiliário você vai comprar, por exemplo, no próximo aporte? Bom, eu tento seguir 2 coisas básicas aqui na minha carteira. O balanceamento dela, ou seja, se algum fundo imobiliário não ficou para trás, por exemplo aqui, ó, percentual da carteira, tá vendo? Eu clico aqui e vejo qual fundo imobiliário está com a menor porcentagem. Nesse caso aqui, o MXRF11, tá vendo? O MXRF11 tem 5,86% na minha carteira. O ALZR11, 6,71%. O GARI11, 7,49%. Que inclusive foi esses 2 aqui que eu comprei. Por que eu não comprei o MXRF11? Porque o MXRF11, quando eu fui fazer a compra, ele estava no seu preço justo, talvez aqui 1,01. Fundo de papel eu não compro acima de 1, não compro. Então eu optei em comprar o ALZR11 e o GARI11, que estavam descontados quando eu fiz a compra. Pode ver, ó, PVP 0,97, PVP 0,96. Então eu sigo essas 2 coisas básicas aqui, depois que eu já formei a carteira, depois que eu já estruturei, que eu já estou recebendo dividendos, eu sigo essas 2 coisas básicas. As ações é a mesma coisa, pessoal, olha só, vamos pegar aqui, ó, pessoal de carteira, Caixa Seguridade e Sanepar. Sanepar, talvez eu não compre no próximo aporte. Por quê? Porque ela deu uma esticada. Aí tem que analisar por que ela esticou tanto assim. Ó. Pega os últimos 30 dias aqui. Ela saiu aqui de 6,11 para 7,14. Eu não sei o que aconteceu com a Sanepar nos últimos 30 dias. Coloca para mim aqui nos comentários se você sabe. Então, antes de comprar, eu vou analisar o que aconteceu. Que pode ser uma esticada de mercado aqui por uma especulação, sei lá. Então, eu prefiro não arriscar. Eu vou, por exemplo, na Caixa Seguridade, que além de ter 1,72% na minha carteira, ainda está no meu preço médio, o valor atual da cota. Então eu compro ali, já vai dar uma equilibrada na carteira. Eu espero a Sanepar dar uma queda, depois eu compro. Nos ETFs internacionais, que é o IVV que eu tenho, olha só, nesse momento eu tenho 0,076353, tá vendo? Eu estou bem longe de ter uma cota do IVV. Eu tenho um pedacinho, corresponde a 46 dólares e 22 cents. E na minha carteira corresponde a 9,88%, né? Eu quero aproximadamente 10, então tá tudo certo, porque se os fundos imobiliários caírem um pouquinho, automaticamente, na sua proporção, o ETF vai subir. Ou seja, a carteira está bem equilibrada, tá tudo no verdinho, né? ETFs internacionais, eu tenho aqui 4,72% de variação positiva, meu preço médio está em 578 dólares e atualmente está custando 605 dólares. Então, além da potencial valorização do dólar ao longo do tempo, também temos a potencial valorização do ativo. Isso vai acontecer? Não necessariamente, né, pessoal? Pode ser que o ativo desvalorize, pode ser que a nossa moeda também se valorize frente ao dólar, mas a gente vê aí ao longo do tempo que o dólar se valoriza bem frente ao real e esse ativo também se mostra aí bastante interessante para poder investir nos Estados Unidos. No total, esse mês, então, eu investi R$ 211,59. Tem uma carteira bem interessante com ativos consolidados, bons ativos, investindo em dólar mesmo que pouquinho, e eu comecei com R$0. Agora já estou com R$ 2.572,74 de forma bruta. Agora o canal Ninja Invest está ficando
cada vez mais profissional e eu quero trazer para vocês esses presentaços. E logo de início dessa parceria, eu estou promovendo aí uma consultoria totalmente gratuita. 100% gratuita com um dos nossos consultores para analisar a sua carteira de investimentos. Mas Moa, não comecei ainda a investir, eu tô com medo, tô com receio. Também você pode fazer a sua consultoria gratuita para poder fazer uma estratégia aí de alocação de ativos, beleza? Eu vou deixar no comentário fixado na descrição do vídeo um formulário para você preencher, um formulário rapidinho, tá pessoal? Um formulário do Google com algumas informações acerca da sua pessoa para que o nosso consultor possa entrar em contato com você. Você também pode escanear o QR Code para poder fazer o preenchimento desse formulário. Então vai lá, não perde essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que os nossos consultores vão ajudar você. E agora eu quero saber de você aí, Ninja, na sua opinião, eu fiz bons investimentos até agora nesses ativos aqui, ações, fundos imobiliários e ETFs internacionais? Você tem algum desses aqui na sua carteira que eu também tenho? Vamos conversar, vamos discutir, isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!